Olá, o Curta Vídeo está no ar. É um prazer para mim estar aqui com vocês. Eu sou Luana Lô, poeta capixaba, roteirista e diretora de cinema e produtora cultural. É que eu gosto de televisão, que eu queria ser atriz, né? Desde criancinha. Ficava imitando propaganda na frente ao espelho da, da pasta de dente. E depois eu me descobri como uma escritora desde cedo, assim, desde os meus 11 anos eu comecei a escrever muita poesia sem parar, assim. Eu acho que com 13 eu tive uma crise existencial muito grande, então foi para os poemas que eu recorri, né? E aí sempre participando de coletivos, de poemas, de poetisas e varal de poesia. Falados, os segredos calam. Medo que no íntimo as verdades envelheçam. Coisa de mãe e de filha. Ver no espelho o passado de uma refletiu o futuro da outra. Hereditário demais para ser destino, solitário demais para ser secular. Agradece. Juntas, em lugares distintos no infinito, somos nascer da lua só para nós duas. Depois eu entendi que, na verdade, eu era uma contadora de histórias, né? E acabei seguindo o caminho da formação pelo jornalismo no primeiro momento. E depois me apaixonei absolutamente por todas as áreas do cinema. Eu queria ser diretora de fotografia no primeiro momento, depois diretora mesmo, contando as histórias, e depois como roteirista, assim. E desde então eu vou contando de diversas maneiras diferentes, né? Seja criando projetos, seja participando do filme de outros amigos, ou dos meus próprios projetos, né? Bom, a partir do momento que eu sempre fui produtora de conteúdo, né, redatora, e também passei por alguns canais de TV como roteirista, eu acabei sentindo uma vontade muito grande de trabalhar também, criar projetos culturais que a gente pudesse difundir e dar acesso à educação ao audiovisual, dar acesso a outras identidades femininas, identidades diversas que pudessem realmente estudar e ter o audiovisual como uma ferramenta, né, de visão, de transformação de mundo. E aí eu acabei me especializando, né, em gestão cultural e desenvolvi uma tese onde eu estava trabalhando, olhando, né, para esse lugar da produção independente mesmo, né, do audiovisual no Brasil, pensar novos modelos possíveis de distribuição de conteúdos que não dependessem tanto né, dos streamings e de outros fomentos que na época estavam mais restritos do que agora. Agora a gente está trabalhando aí de volta com eles, né? Então eu fiz uma pesquisa grande, entrevistei uma série de produtores de conteúdos que estavam em distribuindo de outras formas, plataformas, pela internet, e tentei dar uma visão aí um pouco diferente de como produzir e distribuir esse conteúdo de uma forma mais independente e mais barata também. Então, assim que eu me formei, né, em jornalismo na Universidade Federal Fluminense, eu criei a Lúdica Audiovisual, que era uma produtora carioca, para eu começar na época a emitir nota, porque eu tinha que emitir nota, porque era freelancer o tempo todo. E depois eu decidi realmente começar a produzir algumas coisas por ela, criar alguns projetos. E durante a pandemia acabei voltando, né, temporariamente aqui para o estado do Espírito Santo, e veio o Aldir Blanc. E aí eu tirei do papel uma ideia que já era antiga, um projeto que eu tinha construído desde 2016, quando tinham completado 10 anos de criação da Lei Maria da Penha. E aí, pela primeira vez, com o recurso da Aldir Blanc aqui no estado do Espírito Santo, eu tinha idealizado a princípio para as comunidades do Rio de Janeiro, no primeiro momento, mas a gente realizou pela primeira vez aqui, num período de pandemia, onde muitas identidades femininas estavam precisando falar, trocar e contar suas histórias, né? Então a gente conseguiu fazer a primeira edição do Cine Marias, que é um projeto de capacitação audiovisual voltada para identidades femininas de territórios vulnerabilizados. A gente fez tudo online, elas tiveram que gravar com o próprio celular delas, tudo. A gente não conseguia estar com a equipe próxima por causa do perigo, da época da pandemia, mas
Elas fizeram tudo, a gente editou, lançou, viu juntas. E foi muito emocionante, assim, porque o Cine Marias trabalha essa questão da Lei Maria da Penha, né, do combate à violência contra a mulher. Trabalha também a representação, né, de identidades diversas, a importância de cada identidade contar a sua própria história, ter o seu lugar de fala, a sua trajetória e ocupar as telas, né? Assim também como na política, como nas instituições, as lideranças femininas nas instituições também, para a gente poder, né, trabalhar um pouco mais pela igualdade de gênero. E aí a gente fez pela primeira vez em 2021, de uma maneira online, mas a partir de 2022 a gente já lançou a Mostra Nacional de Curtas-Metragens Cine Marias, que é uma das poucas mostras voltadas para a identidade feminina no Espírito Santo e também no Brasil, porque atualmente a gente passa por uma ausência muito grande de festivais que estejam trabalhando mais essa diversidade. Embora se fale muito, poucos estão realmente conseguindo executar. Então a gente começa a trabalhar melhor essa formação e essa distribuição também de conteúdos mais autênticos por meio dessa mostra. Esse ano foi a segunda mostra nacional Cine Marias que a gente fez, terceira edição do Cine Marias enquanto projeto, uma segunda mostra. E foi assim, sensacional ver a quantidade de produções que estão existindo aí depois desse período de pandemia e, enfim, a beleza das histórias que estão sendo contadas também. Então, O Sol de Dentro foi o meu primeiro curta-metragem que eu fiz, né, depois que eu me formei em direção na Darcy Ribeiro. Aí foi o meu filme de formação, realmente. Eu demorei para estudar cinema, né? Eu fiz jornalismo um tempão, trabalhei muito, e depois é que eu fui realmente fazer uma formação mais específica, mais especial, voltada para cinema. E O Sol de Dentro, ele já traz como pano de fundo uma coisa que eu acho que é o que me interessa sempre no meu trabalho, que é essa relação íntima, assim, do sujeito com o tempo, assim, né? Como que o sujeito lida com o tempo e com o fim das coisas, né? Acho que é o que me interessa muito, assim, também como que essa identidade é construída, assim, nesse medo de perder as coisas, no medo de não dar conta. E aí O Sol de Dentro, ele é um filme que fala sobre um senhor de idade que acaba de perder a esposa, né? E está tentando encontrar uma nova forma de sentir vontade de viver de novo. Mas ao mesmo tempo ele está morrendo de medo de morrer, porque ele acabou de ver uma companheira, a grande companheira da vida dele, indo embora. E aí ele procura a ajuda da pornografia, do interesse pelo sexo, como uma forma de reencontrar com a sua vivacidade. E ao mesmo tempo, esse personagem está passando por uma cidade do Rio de Janeiro, onde está sendo totalmente modificada, né? Pelas Olimpíadas, pela Copa, uma cidade que está passando por um processo de gentrificação bem forte. E a gente vai vendo isso como um pano de fundo, os desmoronamentos e as novas construções de acordo com o processo do próprio Rodolfo. E essa coleção, Luciana, ela é toda... Ela é irritante dessa... É toda de bordado de corações, né? E esse sutiã tão drapeado. Ela é irritante, não é? E aí depois eu vim a dirigir o Três Graças, que é um filme que tem roteiro do Léo Alves, né? Mas eu colaborei muito também com ele nesse processo, né, dos tratamentos. E aí eu já venho falar realmente da perspectiva mais feminina, né, sobre o mundo, com essas três irmãs que vivem numa fazenda e que de alguma forma uma circula e depende da outra, assim, o desejo de uma acaba se transformando pela outra, né? Uma não realiza o próprio desejo, mas a outra realiza. E aí esse conflito vai trazendo também as questões patriarcais, machistas, né? Que vão se impondo ao que a mulher deseja e o que é considerado o sonho, né? De uma mulher como realização de vida. São curtas, né? A gente não consegue falar tudo em curtas, mas a gente consegue levantar as questões. Mas essa rapadura tá que é uma beleza. Melhor se não fosse tão dura. Ah, mas aí não ia ter graça se não fosse dura, igual a vida da gente. Graça mesmo é se a vida fosse bonita. E mais doce. E tão danada quanto a cachaça. Vem, vamos brindar. Valei-me, minha santa. Valei-me. Tenho outros projetos também em andamento que
são bem especiais para mim. Eu tenho uma websérie que eu estou construindo recentemente chamada Bravas. Na verdade, duas. Uma é documental chamada Bravas, que a gente está retratando assim, identidades femininas aqui, capixabas, que de alguma maneira transformaram, lideraram os mercados e os ambientes onde elas estão, né? Tem um muito especial que a gente fez recentemente para lançar na mostra, que é o episódio das griots. Eu achei bem importante, né, esse trabalho de pesquisa, de retratar essas griots capixabas, como a gente está falando, porque são mulheres que estão há anos lutando, né, nos seus territórios, nas suas culturas, pelo combate à violência contra a mulher e também pela agenda, né, ambiental também desses lugares e social. Então, a história de vida delas é muito, muito massa. Eu acho que vale muito a pena a gente conhecer, porque são as nossas matriarcas da terra aqui do Espírito Santo, fazendo acontecer, chamando a atenção para o lugar onde a gente tem que realmente olhar, né, para a vida que a gente tem que construir. Então, quero convidar todos vocês, para estar assistindo, conhecendo um pouquinho a história delas aí, do nosso trabalho. Foi dirigido por mim, pela Rayane Matiasi, e é um projeto que promete aí muitas temporadas, se tudo fluir. Nasci, cresci, me casei, tenho filho aqui na comunidade Quilombola Linharim. Eu venho de uma tradição, é onde eu me criei, é onde eu tenho minha resistência, que a gente sabe que não é fácil, né? Eu digo, por algum cisco, né, de provação, é para criar resistência e entender um pouco mais o que é o mundo. Eu me casei dentro da comunidade, aí tive 3 filhos, né? Aí começou as coisas a ficar difícil, porque nós só vivia da plantação. Com a chegada do eucalipto, tirou tudo que nós tínhamos de valor, principalmente a água. E as coisas ficou um pouco difícil. E aí foi aonde eu fui para a cidade trabalhar para poder ajudar a criar os filhos. E eu fiquei para lá uns 30 anos. Nasci na Bahia, meus pais, minha mãe, vó, avô, bisavô, tudo da Bahia. E a gente cresceu lá em Mucuri. Meu pai, ele era um Guarani, minha bisavó era uma índia. Que a mãe da minha bisavó foi pegada no mato. Então, depois a gente mudou de Mucuri, a gente veio morar aqui. Mas tem um bom tempo, acho que uns 45 anos eu já moro aqui. Mudei para aqui, me casei, tenho meus filhos, meu companheiro. Aí o IBAMA entrou e aí a gente ficou passando aquele momento que a gente nem pensava, né? Que eles ficava prometendo as coisas, até de vir derrubar a casa da gente. E aí minhas crianças eram tudo pequenas já. E aí a gente não sabia o que fazer. Mas sempre a gente não desistiu de ficar aqui, sair. Vamos sair? Não, nós já vamos ficar aqui. Da minha parte, nós somos povos de origens tupiniquins, que vieram da Bahia, por parte materna, e com a minha tia jovem e meu tio Paulo, há uma mixigenação de tupiniquins com guaranis e pataxós. Por isso que a gente não tem essa divisão, a gente tem a união desses povos. Nós somos de povos originários, indígenas, e nós não somos aldeados. Ainda a gente está nessa luta para poder conseguir o nosso reconhecimento e ganhar mais força ainda dentro da sociedade. O reconhecimento da minha família, ele se dá desde quando
A minha bisavó, a minha tataravó, elas foram pegas de laço e aí a minha família ela sempre trouxe essa memória para a gente, tanto para os netos, para os bisnetos, para os sobrinhos, para todo mundo da família, para nós termos conhecimento de onde a gente veio. Todos nós reconhecemos essa trajetória. Pega de laço é um termo que a gente evita falar ultimamente, porque é um processo muito difícil dentro da nossa família. A minha mãe, as minhas tias, elas falam desse processo de ser pega de laço, que é quando alguém invade a aldeia ou no momento que eles estão fazendo caça, coleta de animais, e aí alguém invade o espaço e captura a pessoa. Nós somos de uma geração que não foi criada por livre e espontânea vontade. A gente veio de uma geração que foi pega à força. A minha trajetória ela começou desde os meus 13 anos, vindo aí como liderança, né, participando de reuniões juntamente com os mais velhos da minha comunidade. Sou filha de vice-cacique, então, querendo ou não, vim trazendo já essa bagagem de uma responsabilidade que você começa a adquirir desde novo, né? Sou a segunda mulher cacique aqui do Espírito Santo. Já tivemos uma mulher nessa função também de cacique, eu estou sendo a segunda. Então, para a gente é uma experiência única, principalmente pelo fato de ser mulher. Até mesmo porque no mesmo lugar onde o homem chega, a mulher também ela pode chegar. É uma responsabilidade muito grande, porque você está lidando com pessoas. Então, a gente vê que ainda, até mesmo dentro da nossa cultura ainda, a gente existe e vê ainda esse preconceito vindo da mulher, entendeu? Do ser mulher. O cacique ele tem que estar voltado nas áreas da educação, esporte, lazer, agricultura. Então, tudo isso tem que ser a responsabilidade do cacique. Mas aqui também o cacique ele trabalha com uma equipe que são as lideranças, né, que estão ali o dia a dia juntamente com o cacique, onde esses trabalhos eles são divididos para não ficar uma carga pesada apenas em cima do cacicado. Primeiro eu tive que trabalhar a igreja de Santa Bárbara, que estava para fechar. Eu tive que reerguer. E aí fui as mulheres, criar grupo jovem, reerguer um jongo que era do terreiro da minha avó. E aí trabalhar as comunidades na alimentação, onde a população dizia, eu não planto que não vai dar. É a Associação Quilombola Linharim. Esse grupo de mulheres foi através de, nós ver a necessidade, porque a maioria das mulheres aqui do Sapê do Norte, todas elas tiravam a ponta de calha. Além da Aracruz, fez todo esse estrago no território, nós estava colaborando, né, limpando a área para ela. É esse território que nos fortalece e nós continuar limpando a terra para ela, sendo que ela tirou tudo, lagoa, rio, a cultura, a saúde, tirou tudo. Então, para mim, não adianta eu trabalhar só a minha comunidade, que nós todas somos mulheres. Então, uma tem que olhar a outra, porque os nossos ancestrais eram assim. A partir do momento que eu fiz todo esse trabalho para poder eu assumir que eu sou de matriz africana, é um caminho que não é fácil. Mas no mesmo instante, eu acho bom. Quando a gente fez o banheiro que ia começar a fazer o outro banheiro, que é 2 banheiros, aí eu sofri o ataque. Não apanharam nada. Foram por fora, furaram um buraco na parede e jogaram gasolina. Foi um ataque? Foi.
Mas para mim foi para melhorar. Para o sapé do norte em peso compreender o que é uma resistência e o que é uma ancestralidade dentro do sapé. Porque todos os ancestrais nossos por aqui passou. Amo tudo que eu faço, amo tudo que eu perco, amo todos os ataques que eu tomo, porque é fortalecimento. Nós somos povos originários que não são aldeados. Nós não temos esse reconhecimento dentro de um papel. Nesse processo de aldeamento, de reconhecimento de aldeamento, a gente sofreu muito com a chegada do Parque de Itaúnas, que ao invés de nos ajudar, por ser uma reserva, por prestar ajuda a comunidades, ao nosso centro histórico, não. Eles atacam a gente e o que nós gostaríamos é que nós fôssemos reconhecidos mesmo como povos originários e que aqui é o nosso lugar. E assim, eles só começaram a parar agora, em 2023, porque nós estamos nessa batalha de reconhecimento de aldeamento. E aí foi quando a FUNAI veio fazer esse processo de reconhecimento, de que sim, nós temos os nossos direitos e nós vamos correr atrás dele. Aqui nós já foi ameaçado por som de vez, falava que vinha atirar, falava que vinha trazer a máquina para quebrar a nossa casa. Daí a gente foi ficando e a gente, sempre aqui mesmo, que a gente pesca, a pesca é ali, meu esposo pesca ali. Meus filhos cresceram pescando. A gente criou com aquele amor, com aquele carinho, né? Mas o melhor que a gente tinha de dar aos filhos da gente era a educação. E nós estamos aqui para batalhar, né? Nós estamos aqui para honrar o nome, como está ali o Pataxó. Então, eu venho da etnia, pertenço à etnia Tupiniquim. E hoje nós temos um grupo de mulheres voltada mais para essa questão mesmo da desigualdade e a luta maior que nós temos hoje dentro do nosso território é a violência contra as mulheres. O momento foi no dia da minha posse. É algo que vai ficar marcado, mas que eu também vou estar levando como algo que me deu força, por eu ter vivenciado aquele momento aonde que fomos, né, para uma votação e nessa votação eu estava concorrendo até mesmo com o antigo, né, Cacicado, onde que ele já tinha aí 8 anos de trabalho dentro da comunidade. Quando eu vim a concorrer com ele, foi aonde que eu vi que realmente começou tudo, né, essa questão deles achar que a mulher em si, ela não poderia estar exercendo esse cargo, que a autoridade tem que ser apenas do homem. E no dia da minha posse, que foi no dia 23, assim que acabou, infelizmente, em vez de eu comemorar, eu tive que parar dentro de uma delegacia civil, simplesmente para me fazer já um boletim de ocorrência por tentativa apenas de uma fala: dessa noite você não vai passar. Então isso para mim foi muito forte e é algo que eu não tenho medo, não tenho vergonha e sempre vou defender, porque tem muitas mulheres que se calam. O meu propósito mesmo é que venha ter mais mulheres exercendo esse cargo de cacicado. E se a mulher ela colocar em si do poderamento que ela tem e deixar com que isso venha fluir, ela vai chegar em qualquer lugar. Enquanto nós tiver fôlego, enquanto nós estiver aqui, em cima desse território, a nossa cultura, vamos levar e vamos mostrar. Eu tenho muito orgulho de ser mulher e tenho muito orgulho de ser uma mulher indígena.
E aí fortalecendo também essa questão da identidade capixaba, né, da produção cultural capixaba, para além da mostra Cine Marias, eu criei também a mostra Samba que eu Quero Ver, que é uma mostra cultural de bamba, que a gente trabalha a valorização do samba capixaba como um patrimônio cultural do estado único, né? A gente é o terceiro maior carnaval de avenida do Brasil, mas acho que ainda falta a gente se reconhecer e se ver nesse lugar, nessa manifestação tão importante que é o samba para o Brasil e para o mundo, né? E toda a cadeia cultural e de economia criativa que movimenta, né, a lindeza que é o Carnaval de Vitória, o desfile. Então a gente traz uma vertente de mostra de cinema, mas a gente também traz oficinas, né, para a gente poder estar transmitindo esses conhecimentos entre gerações. A gente também tem bate-papos que pensam novos modelos de negócio para essa cultura, esse mercado. E a gente sempre faz uma homenagem também para os baluartes aí do samba. Então, criar realmente uma construção de memória a respeito desse legado cultural tão forte para o estado do Espírito Santo. Então, para além dessa sementinha que é a minha filha, né, que está para nascer, aqui na produtora na Odoé Arte Cultura, que é uma produtora capixaba, que eu fundei desde que eu voltei, a gente também está semeando alguns projetos que estão em fase de desenvolvimento. Então, a gente tem o Mães Pretas, que é uma proposta de websérie e também de documentário, para falar um pouco da realidade da maternidade de mulheres pretas no país e no mundo. Também temos uma série de ficção que a gente está tentando vender, ficção histórica, a partir do encontro de 3 mulheres históricas importantes para a independência do Brasil, que quase ninguém conhece. E está sendo um prazer para mim, depois de ter morado 15 anos fora, estar de volta produzindo e, ao mesmo tempo, desbravando de novo, com outro olhar, né? Por meio do audiovisual, essa identidade capixaba, né? Com as suas imagens, com as suas subjetividades, com as suas riquezas. E espero construir muita coisa, encontrar muita gente, trocar muito ainda por aí. Então, para a criançada, a gente, dentro da Mostra do Samba, a gente está criando ações educativas voltadas mesmo para esse público infantil, né, para aprender a produzir samba, tocar samba. Eu tenho também projetos infantis, né, em desenvolvimento. Tenho o Vô Serafim, que é uma animação que trabalha a experiência do primeiro luto para as crianças, né, que é um momento muito difícil, que muitos adultos estão passando também pelos seus lutos e não conseguem olhar para as crianças. Quem quiser conhecer o nosso trabalho, a gente tem os 2 sites próprios para o projeto, né, que é o cinemarias.com.br, o sambaqueuquerover.com.br e também o site da Lúdica Audiovisual, que é ludica.com.br, nas redes também. Então, se todos puderem estar com a gente, vai ser bacana estar compartilhando o que a gente está construindo com vocês. Bom, quero agradecer aí essa possibilidade de estar conversando com tanta gente, né, de estar aqui na TVE, esse programa que é maravilhoso, sou super fã, super importante, e espero estar encontrando, trocando com todo o audiovisual aí capixaba, com a cultura capixaba, cada vez mais, assim, acho que tem muita coisa linda para a gente construir e colocar nas telas. Sou a segunda mulher cacique aqui do Espírito Santo. No mesmo lugar onde o homem chega, a mulher também ela pode chegar.